Isso não pode ser. Ele, porque a luz é dada a quem sofre e a vida à alma abatida de amargura. Na vasta terra de Uz, vivia um homem diferente de todos. Jó, íntegro, honesto e temente a Deus, caminhava reto quando outros vacilavam. Era abençoado com honra, riqueza e um lar cheio de risos. Porém, muito acima do pó de seus campos, em um conselho invisível aos olhos mortais, ergueu-se um desafio como trovão. Seria Jó fiel apenas porque sua vida era fácil? Ou sua devoção permaneceria quando o sol escurecesse? E então, a prova começou. Uma que abalaria seu mundo até o âmago. Senhor, Senhor, trago notícias terríveis. Entre, depressa, fale. Doença, solidão e perguntas sem resposta. O que parecia ruína se tornaria o palco de uma fé mais pura, onde a dor encontrou a esperança e um homem encontrou seu Criador. Nas vastas planícies de Uz, o nome de Jó era um estandarte de integridade. Era inculpável, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A bênção do Altíssimo repousava sobre ele como o orvalho da manhã. 7 filhos e 3 filhas iluminavam sua mesa. E seus bens eram incalculáveis: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, além de uma grande casa de servos que cuidavam de suas terras. Seus rebanhos cobriam os vales como nuvens vivas. Seus camelos riscavam as rotas de comércio no horizonte. Seus bois mordiam o solo fértil e seus servos trabalhavam com mãos diligentes. Em todo o Oriente não havia ninguém maior do que Jó. Mas sua grandeza não estava apenas na abundância, estava na reverência. Quando seus filhos se reuniam para banquetes, a alegria enchia os cômodos e a música aquecia a noite. A abundância nos sorri. Então levantemos nossas taças à prosperidade da nossa família. E depois, Jó se levantava cedo para oferecer holocaustos por cada um. Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações, dizia. Ele era o sacerdote de sua casa, um intercessor, um exemplo vivo de temor e fidelidade. Enquanto a terra ecoava com celebração, o céu guardava um mistério. Os filhos de Deus vieram diante do trono, e entre eles veio também o acusador. O Altíssimo perguntou: de onde vens? De percorrer a terra, respondeu o adversário com palavras frias como ferro. Observaste o meu servo Jó? Disse o Senhor. Não há ninguém como ele, inculpável e reto. Acaso Jó teme a Deus por nada? Zombou o acusador. Não puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que tem? Abençoaste a obra de suas mãos. Mas estende a tua mão e fere o que ele possui, e ele te amaldiçoará na tua face. Eis que tudo o que ele tem está em tuas mãos. Apenas não toques nele, disse o Senhor. E o adversário saiu como tempestade solta. Os golpes vieram rápidos. Jó estava em casa quando um mensageiro irrompeu, de olhos arregalados e sem fôlego. Trago notícias terríveis. Os bois aravam e os jumentos pastavam ao lado deles quando os sabeus caíram sobre nós. Levaram-nos e feriram os servos ao fio da espada. Eu sozinho escapei para te contar. Enquanto essa frase ainda pairava no ar, um segundo mensageiro entrou cambaleando. Roupas chamuscadas. Fogo de Deus caiu do céu. Consumiu as ovelhas e os pastores. Tudo virou cinzas. Eu sozinho escapei para te contar. Antes que terminasse, chegou um terceiro, sangrando e trêmulo. Os caldeus formaram 3 bandos de invasores. Tomaram os camelos e mataram os servos. Eu sozinho escapei para te contar. Cada palavra era um martelo. Mas o golpe mais pesado ainda cairia. Um quarto mensageiro entrou, pálido, a voz falhando. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Um vento impetuoso veio do deserto.
bateu nos 4 cantos e a casa desabou sobre os jovens. Todos se foram. A dor rasgou Jó como lâmina. Em um dia perdeu suas riquezas, seus servos e seus filhos amados. O maior homem do Oriente caiu ao chão. Rasgou as vestes, raspou a cabeça e pôs o rosto no pó. Com a voz quebrada, mas o espírito inquebrantável, pronunciou palavras que ecoariam pelas eras. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O primeiro ataque terminara. O adversário golpeara com toda a sua fúria. Mas Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Outra vez o céu se reuniu. Outra vez o acusador veio entre os filhos de Deus. E novamente o Altíssimo perguntou: De onde vens? De percorrer a terra? Respondeu. Observaste o meu servo Jó? Disse o Senhor. Ainda mantém firme a sua integridade, embora me incitasses contra ele sem motivo. Pele por pele, sibila o acusador. Tudo o que o homem tem dará por sua vida. Estende a tua mão e fere os ossos e a carne dele, e ele te amaldiçoará na tua face. Eis que ele está em tuas mãos, disse o Senhor. Apenas poupa-lhe a vida. Então veio uma noite mais escura. Da planta do pé ao alto da cabeça, chagas malignas romperam no corpo de Jó. Sua pele rachou, a carne pulsava, e a dor se alimentava dele sem descanso. Sentou-se em cinzas, raspando-se com um caco de cerâmica. O homem mais respeitado do Oriente, reduzido a um espetáculo de miséria. A esposa de Jó, despedaçada pela dor e cegada pelo desespero, aproximou-se e disse amargamente: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Era como se o próprio acusador falasse por lábios trêmulos. Jó, fraco no corpo, mas firme no espírito, respondeu: Falaste como fala uma tola. Receberemos de Deus o bem e não aceitaremos também a adversidade. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Então chegaram seus 3 amigos, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita. Vendo-o de longe, não o reconheceram. Isto não pode ser ele. Tem certeza, Elifaz. Mal se reconhece. Olha a desolação! Ergueram a voz e choraram. Rasgaram as roupas e lançaram pó sobre a cabeça em luto. Por 7 dias e 7 noites sentaram-se com ele no chão. E ninguém disse palavra, pois viram que sua dor era muito grande. O silêncio deles falou mais do que 1000 discursos. Por fim, o silêncio se quebrou. Jó abriu a boca, não para amaldiçoar a Deus, mas para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Perca-se o dia em que nasci e a noite que disse: Um homem foi concebido. Porque a luz é dada a quem sofre e a vida aos amargurados de alma. Não era rebelião? Era o clamor de um coração despojado buscando sentido entre os escombros. Que eu seja pesado em balanças justas, implorou, e Deus conhecerá a minha integridade. Seus amigos o acusaram de pecado oculto, mas ele rejeitou essa mentira. Não entendia o silêncio de Deus, mas também não o abandonou. Buscou uma audiência com o Altíssimo. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, para que eu apresentasse a ele a minha causa. Então, como uma tocha numa caverna, a esperança ardeu. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E depois que esta minha pele for destruída, ainda na minha carne verei a Deus. Ele se lembrou da vida de outrora, dos olhos dos cegos que encontraram visão com seu cuidado, dos mancos que se apoiaram em seu braço, dos pobres que o chamavam de pai, dos necessitados que acharam um defensor. Fizera aliança com seus olhos, não se curvou ao ouro, não celebrou a queda do inimigo, não perfeito, mas inteiro.
Esse inventário moral era sua resposta à calúnia. Eis o que o lamento de Jó nos ensina. Tristeza honesta não é incredulidade. Você pode chorar, questionar e gritar, e ainda assim se agarrar à fé. Quando o seu dia parecer meia-noite, você ainda pode sussurrar: eu sei que o meu Redentor vive. Pausa rápida. Se isso está repercutindo em você, toque em curtir para eu saber que devo trazer mais histórias como esta. E se você valoriza mergulhos profundos que não fogem de perguntas difíceis, inscreva-se no Biblá e ative o sino para não perder o que vem a seguir. Elifaz, o ancião, falou primeiro, a voz firme de anos, mas afiada como lâmina. Lembra-te quem jamais pereceu sendo inocente? Os que lavram iniquidade colhem tormento. Vi um insensato criar raízes, mas sua ruína veio depressa. Contou de uma visão noturna sussurrando que nenhum mortal é justo diante de Deus, nem os anjos são puros. A mensagem era clara. Admita, Jó, há pecado escondido em ti. Suas palavras soavam sábias, piedosas até, mas faltavam àquilo que corações feridos exigem: ternura. Em vez de enfaixar, ele rasgou. Em vez de erguer, esmagou. Jó não precisava de um juiz. Precisava de um amigo. Verdade sem amor é faca. Sim, é verdade. Ninguém ostenta a pureza perfeita diante de Deus. Sim, a maldade muitas vezes traz fruto amargo. Mas desta vez, Elifaz estava errado. A dor de Jó não era castigo. Era uma prova permitida pelo céu. Quantas vezes repetimos hoje o erro de Elifaz? Uma alma enlutada ouve: você deve ter feito algo. Ou Deus está te punindo. E a porta do consolo se fecha. Experiência pode te dar palavras, mas sem compaixão, essas palavras matam. Nunca empunhe a verdade para ferir. Caminhar com quem sofre exige mais lágrimas do que teorias. Se essa perspectiva ajuda, deixe um comentário com seus pensamentos. Sua voz pode ser a linha de vida de alguém hoje. Falou então Bildade o Suíta. Não calmo, não reflexivo, mas duro como ferro. Deus não perverte a justiça. Se teus filhos morreram, pecaram. Se fores puro, ele não te rejeitará. Tua boca se encherá novamente de riso. Com esse veredito, não apenas tocou as feridas de Jó. Ele as abriu. Ao defender a justiça divina, perfurou o coração de um pai. Acusou os mortos e condenou o vivo sem parar para chorar com ele. Zofar, o Naamatita, veio em seguida, o mais severo de todos. Sabe isto? Deus te exige menos do que tua culpa merece. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos a ele, tua vida brilhará como o meio-dia. Se Bildade foi cruel ao culpar os filhos, Zofar foi implacável ao dizer que Jó merecia pior. Sem compaixão, apenas moralidade fria. Ambos reduziram Deus a um livro contábil de tribunal. Um juiz que paga penalidades imediatas para cada escorregão. A justiça de Deus é perfeita, mas a vida humana não é uma equação simples. Eles não viam que a agonia de Jó não era veredito, mas mistério. Transforme a fé em tribunal e a religião vira condenação. Eles não o acompanharam, o acusaram, não o ergueram, o empurraram mais para baixo. Teologia sem misericórdia vira opressão. Nunca use Deus como arma contra os enlutados. A dor nem sempre é consequência. Às vezes é prova, às vezes mistério. A compaixão precisa falar mais alto do que o juízo. Se você está encontrando valor aqui, compartilhe este vídeo com alguém que esteja atravessando uma fase difícil. Pode ser o consolo de que precisa. A esse ciclo se juntou Eliú, o jovem ouvinte cujo silêncio fora paciência, não apatia. Sou jovem e vocês são velhos, começou. Calei-me pensando que os anos falariam sabedoria.
mas há um espírito no ser humano, e o sopro do Todo-Poderoso dá entendimento. Por isso, agora falo. Eliú não repetiu clichês, nem lançou acusações baratas. Defendeu a justiça e a glória de Deus. Jó, falas com ira, fixas os olhos na tua inocência e perguntas que proveito há em servir a Deus. Mas quem és tu para pesar o Altíssimo? Deve o que formou o barro responder ao barro? Deus não pratica o mal, mesmo quando se cala, mesmo quando permite a dor, sua justiça permanece. Então voltou-se aos amigos de Jó. Vocês acusaram sem prova, suas palavras são ocas. Tentaram defender a Deus, mas o pintaram como juiz cruel. O Altíssimo não precisa de advogados desastrados. Eliú ofereceu outro ângulo. O sofrimento pode ser disciplina. A dor nem sempre é castigo. Às vezes é a voz de alerta de Deus, corrigindo o orgulho e salvando a pessoa de um caminho que termina em morte. Quebrantamento pode ser escola de humildade, sinal de um pai que disciplina para salvar. Suas palavras cresceram num hino de soberania. Olhem para as tempestades que sacodem os céus, para a chuva que alimenta a terra, para o relâmpago que rasga as nuvens. Ninguém detém sua mão. Não compreendemos seu plano, mas sabemos isto. Deus é grande, Deus é justo, Deus é sábio. Enquanto falava, o vento pareceu levantar, o céu escureceu, trovões rolaram. A própria criação parecia responder. Deus estava prestes a falar. Antes de entrarmos naquele redemoinho, um lembrete rápido. Se você quer mais explorações criteriosas como esta, junte-se à comunidade do Biblá, inscrevendo-se. Há uma série inteira esperando que desenvolve esses temas. Então veio. Aquilo rugiu e sacudiu o chão. Desceu um redemoinho. Não um vento comum, mas um vórtice flamejante vestido de majestade. Como se a voz do cosmos despertasse. De dentro dele o Senhor falou. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Jó caiu por terra, os lábios trêmulos, o coração batendo como tambor. O Todo-Poderoso o confrontou, não com ira, mas com perguntas que expuseram a pequenez humana. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se o sabes, quem lhe traçou as medidas? Sobre que estão firmadas as suas bases? Quem lhe assentou a pedra angular, quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de alegria? Cada pergunta lampejava como relâmpago, rasgando o nevoeiro do orgulho humano. Jó pedira explicações. Deus lhe deu revelação. Conduziu-o pela própria criação. Mandaste tu alguma vez amanhã, desde que teus dias começaram? Entraste nos depósitos da neve ou viste os tesouros do granizo? Podes atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços de Órion? Das constelações às profundezas do oceano, tudo respondia à voz do seu Criador. Então o Senhor aproximou-se da vida cotidiana. Quem provê o alimento do corvo quando seus filhotes clamam a Deus? Acaso caçarás a presa para a leoa ou saciarás a fome dos leõezinhos? É por teu entendimento que o gavião alça voo, que a águia sobe e faz seu ninho nas alturas. A natureza, que parecia comum, revelou-se uma orquestra, cada nota regida pelo Todo-Poderoso. Contenderá o censurador com o Todo-Poderoso? Perguntou Deus. Responda o que discute com Deus. Jó sussurrou.
Eis que sou pequeno. Que te responderei? Ponho a mão sobre a boca. Falei uma vez, não responderei. Sim, 2 vezes, mas não prosseguirei. Mas o Senhor tinha mais a dizer. Cinge os lombos como homem. Anularás tu de fato o meu juízo. Condenar-me-ás para te justificares. Deus então apresentou criaturas poderosas como parábolas vivas do seu poder. Eis o behemote que eu fiz contigo. Come erva como boi. Sua força está nos lombos, seu poder nos músculos do ventre. Seus ossos são tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Poderás tu pescar o Leviatã com anzol? Colocarás um cordel na sua língua? Quem ousa arrancar-lhe a couraça exterior ou abrir as portas do seu rosto cercado de dentes terríveis? Jó compreendeu o que resposta humana alguma poderia ensinar. A justiça divina flui do poder divino, e o poder divino da sabedoria infinita. O vento amainou, mas o eco daquela voz se gravou na pedra, nos corações, na história. O debate terminara. O próprio Deus falara. Jó passara dias perguntando por que um justo pode sofrer, desejando uma explicação que acalmasse sua angústia. Mas quando Deus o encontrou no redemoinho, não lhe deu uma resposta humana arrumada. Deu-lhe a si mesmo. Mostrou a imensidão do universo, a força do mar, a ordem das estrelas, a grandeza da criação. Era como se Deus dissesse: Jó, tua dor é real, mas tua visão é pequena. Não podes carregar os mistérios do meu propósito. Eu sou aquele que sustém tudo o que existe. Deus não apareceu para humilhar Jó, mas para abrir seus olhos. A verdadeira fé não depende de entender cada detalhe do nosso sofrimento. Confia naquele que é maior do que as nossas perguntas. Nessa confiança, mesmo sem compreensão plena, encontramos uma paz mais profunda. O redemoinho silenciou, mas a voz ressoou em Jó, como um eco perene. Pela primeira vez, o homem que argumentara com tanta paixão soube o que significa estar diante do Altíssimo. Prostrou-se com o rosto em terra e confessou em lágrimas: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Foi o cume de sua jornada. Não sobre vencer um debate ou provar inocência, mas entregar um coração à grandeza de Deus. Então, o Senhor se voltou aos 3 amigos de Jó, que o acusaram falsamente. Vocês não falaram de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Tomem 7 touros e 7 carneiros. Vão ao meu servo Jó e ofereçam holocaustos por vocês. O meu servo Jó orará por vocês. Eu o aceitarei. Aqueles que haviam condenado Jó agora dependiam de sua intercessão para receber misericórdia. E Jó não guardou rancor, orou por eles. Essa oração marcou a aurora da restauração. O Senhor abençoou Jó e lhe deu o dobro do que havia perdido. Seus rebanhos se multiplicaram, seus bens tornaram a crescer. Amigos e parentes voltaram, trazendo presentes e consolo. Honra e abundância encheram seus dias posteriores. Mas a bênção mais terna foi a restauração de sua família. Jó e sua esposa, que caminharam pelo vale mais escuro, receberam filhos novamente. 7 filhos e 3 filhas. Um novo amanhecer após a mais longa noite. Jó agora sabia que a verdadeira prosperidade não se contava apenas em rebanhos ou moedas, mas em comunhão com o Deus vivo.
viveu 140 anos mais e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Morreu velho e farto de dias, e mais do que isso, pleno de uma visão renovada da glória de Deus. Se esta jornada pela história de Jó está despertando algo em você, deixe isso agir. Salve o vídeo e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. E, se você quer mais narrativas contadas com essa profundidade e cuidado, inscreva-se no Bibla. A história de Jó nos confronta com uma verdade intensa e libertadora. O sofrimento nem sempre é sentença. Às vezes, é palco onde Deus revela sua grandeza. Jó não entendeu porque perdeu tudo, mas aprendeu que a fé verdadeira não sobe e desce com a abundância ou a dor. Ela se ancora em Deus, que ainda sustém o mundo. Mesmo na noite mais profunda, a esperança não morre, porque um propósito eterno se move debaixo de cada lágrima. Se isso falou ao seu coração, deixe uma reflexão nos comentários. Vou adorar ler. E se te ajudou, permita que outros encontrem. Curta o vídeo, compartilhe e continue explorando mais em nossa playlist do Bibla, linkada na descrição.